Na reunião de família que paguei, eles deram a todos uma camiseta personalizada. A minha dizia, a maior decepção. Eu não discuti, eu apenas sorri, peguei uma pilha de papéis, rasguei ao meio e fui embora. Uma hora depois, eles finalmente leram o que eu destruí e começaram a ligar sem parar. Eu queria poder dizer que não vi isso chegando, que me atingiu como um tapa na cara, mas, honestamente, parecia mais como a peça final de um quebra-cabeça que eu estava tentando me convencer que não existia. Eu fiquei lá segurando a camiseta, olhando para as letras pretas em negrito, como se estivessem escritas em marcador permanente no meu peito. Maior decepção. Legal, minha irmã Sara já estava rindo. É só uma piada, Daniel. André deu, de ombros preguiçosamente do outro lado da mesa, cerveja em uma mão. Vamos, cara, você tem que admitir que é meio engraçado. Meus pais ficaram em silêncio no começo. Então minha mãe soltou uma risadinha leve, como se alguém tivesse contado uma piada um pouco inapropriada em uma reunião de amigos. Meu pai balançou a cabeça, sorrindo como se eu tivesse tropeçado na calçada. Eu balancei a cabeça uma vez e depois mais devagar. Certo, engraçado. Eu dobrei a camisa cuidadosamente e coloquei na beirada do meu prato. Ninguém percebeu que minhas mãos estavam tremendo levemente, ou se notaram, eles não se importaram. Eu não sei o que eu esperava. Eu paguei por todo esse local de reunião. Comida, viagem. Eu até paguei pelas camisas combinando, essa é a piada, não é? Eles usaram meu cartão para imprimir aquela etiqueta. A piada hilária. Eu passei meses organizando esse fim de semana. Reservei a velha casa no lago que eles costumavam delirar de paixão, esperando tolamente que talvez a nostalgia suavizasse as coisas. Talvez eu finalmente me sentisse parte de algo novamente. Em vez disso, eu recebi uma confirmação impressa do meu lugar na família. E a pior parte? Eu nem senti raiva, só cansaço. Cansaço do tipo que afunda nos ossos e se acomoda ali como cimento. Empurrei minha cadeira para trás. Sorri, volto já. Subi as escadas para o quarto de hóspedes. Meu quarto tecnicamente, já que aluguei a propriedade inteira. E abri minha bolsa. A pasta estava exatamente onde eu a deixei. Grossa, deliciosa. Esperei. Eu tinha impresso os papéis em pergaminho. Especial. Algo que parecia significativo para segurar. Algo que eles pudessem guardar. Eu até pensei em trazer champanhe para acompanhar o anúncio. Em vez disso, voltei para a sala de jantar e parei logo atrás da minha cadeira vazia. Ninguém olhou para cima. Eles estavam muito ocupados, posando para uma selfie em grupo com suas camisas novas. Timing perfeito. Tirei a pasta, deslizei os papéis de dentro e, sem dizer uma única palavra, comecei a rasgá-los ao meio, lentamente, deliberadamente, página por página. Sara virou primeiro. Espere, o que é isso? André franziu a testa. Cara, isso é um contrato? Eu não respondi. Meu pai ficou no meio do caminho. Daniel. Coloquei os papéis rasgados na frente do meu prato vazio, sorri novamente, mais forte dessa vez. Aproveitem as camisas. Então eu saí, sem gritar, sem bater portas, apenas passos contra o velho piso de madeira, o rangido da porta de tela atrás de mim e o ar frio da noite pressionando contra minha pele como alívio. Eu nem peguei minha jaqueta. Eu não precisava dela. Eu estava na metade do caminho para o carro quando a primeira ligação chegou. Então uma segunda, então mais 3 como uma maldita rachadura aberta. Eu não atendi, ainda não. Deixei eles lerem o que eu destruí primeiro, deixei eles sentirem isso. Eu sentei no meu carro por 10 minutos antes mesmo de girar a chave, apenas olhando para minhas mãos no volante. Ainda calmo, ainda muito calmo, como se meu corpo não tivesse percebido o que tinha acabado de acontecer. Eles riram. Essa parte continuou girando na minha cabeça. Minha mãe, meus irmãos, até meu pai, como se fosse tudo tão inofensivo, como me chamar de sua maior decepção. Era apenas mais uma pequena brincadeira fofa de família, lá em cima com os cartões. De Natal de Sara e as piadas de André sobre eu ser solteiro. Mas não era inofensivo e não era algo novo. Eu poderia voltar um pouco a algumas memórias na minha cabeça. Esse foi o ano em que André quebrou a janela do vizinho com uma bola de beisebol. E eu fiquei castigado por não impedi-lo. Sara mentiu sobre ter sido reprovada em um teste.
e eu levei um sermão sobre ser uma má influência. Cada erro naquela casa de alguma forma tinha meu nome associado a ele, mesmo que eu não estivesse perto e não tivesse culpa alguma. Aos 12 anos, lembro de ter tirado nota baixa matemática, minha primeira. Chorei não por causa da nota, mas porque eu sabia exatamente o que estava por vir. Sarcasmo na mesa de jantar, suspiro dramático da mãe, decepção silenciosa do pai. Enquanto isso, André podia ser reprovado em um semestre inteiro e ainda ganhar dinheiro extra para gastar por dar o seu melhor. Aos 17 anos, implorei para que eles coassinassem um pequeno empréstimo estudantil. Não. Sem dinheiro, sem assinatura, eles disseram não. Disseram que eu precisava aprender a ter responsabilidade. André destruiu 2 carros até então. Sara já tinha se mudado para a Europa para um curso de fotografia que eles ajudaram a financiar. Mas eu precisava aprender a ter responsabilidade. Então trabalhei noites seguidas, dormi 4 horas por dia. Construí algo do nada. Um serviço de tecnologia no começo, depois uma plataforma de assinatura. Aprendi a codificar, como fazer pitch, como ser rejeitado e seguir em frente. Eu não pedi muito, um pouco de crédito teria sido legal, talvez eu estivesse orgulhoso de você. Em vez disso, eu me tornei a piada recorrente. O estranho, o cara que sempre chegava atrasado para o dia de ação de graças, porque ele provavelmente estava codificando em um porão em algum lugar. Quando eu fiz meu primeiro investimento de 6 dígitos, eu não contei a ninguém. Quando eu quitei minha dívida estudantil de uma só vez, eu não contei a ninguém. Quando minha empresa se tornou viral, ainda ninguém. Parecia que se eu contasse a eles, eles apenas encontrariam uma maneira de distorcer isso. Transformaria em outra piada ou pior, levaria o crédito por isso. Então eu fiquei quieto. Mas eu assisti. Assisti Sara dar festas em apartamentos que eu sabia que ela não poderia pagar com seu salário. Assisti André postar no Instagram sobre saúde mental, apenas para me enviar mensagens diretas pedindo dinheiro 2 dias depois. Vi meus pais lutando com a hipoteca, mas ainda saindo por cruzeiros de aniversário, e comecei a ajudar silenciosamente. Uma doação anônima aqui, uma transferência não rastreável ali, porque, apesar de tudo, eu ainda queria acreditar na família. Pensei que talvez se eu desse o suficiente, eles finalmente me veriam. Essa fantasia se despedaçou no Natal passado. Me ofereci para levar todos para um chalé de esqui que aluguei. Minha mãe me disse para economizar meu dinheiro e, então, postou um status sobre como Sara o surpreendeu com uma férias financiadas pela família. Foi quando decidi não mais ficar nos bastidores. A reunião que acabei de deixar, que deveria ser minha revelação real. Eu tinha tudo planejado. Uma carta autenticada presenteando meus pais com uma aposentadoria antecipada, sua hipoteca limpa, um acordo de entrada para Sara e seus filhos, um novo começo em um distrito escolar melhor, um fundo de alívio da dívida, para André mais uma indicação de emprego opcional, se ele quisesse começar do zero. Cada documento foi assinado, lacrado, impresso em papel de linho grosso. Eu até escolhi pastas azul marinho para combinar com a decoração de mesa. Foi até onde eu fui. Eu queria que fosse lindo, memorável. Imaginei o olhar no rosto da minha mãe quando ela leu a carta. As lágrimas, o orgulho, a lenta percepção de que o filho que ela uma vez chamou de sem rumo tinha construído algo grande o suficiente para dar a eles uma segunda chance. Imaginei meu pai de pé sem palavras apertando minha mão. Imaginei Sara dizendo, eu estava errada sobre você, dizendo, droga, mano, eu não tinha ideia. Imaginei tantas coisas. O que eu consegui foi uma piada estampada em uma camiseta. E eu sei o que você está pensando. Talvez eles não tivessem feito por mal. Quero dizer, talvez fosse apenas mau humor. Talvez eles teriam reagido de forma diferente, se eu tivesse contado a eles primeiro. Mas aqui está a coisa, eles sabiam. Em algum nível, eles sempre souberam. Eles viram o carro que eu dirigi, as roupas que eu vesti, a maneira como as pessoas reagiam quando eu mencionava o nome da minha empresa. Minha mãe uma vez perguntou se eu estava bem financeiramente, mas daquela maneira cuidadosa e ensaiada que as pessoas fazem quando estão pescando uma confirmação, sem querer parecer impressionadas. Elas simplesmente não se importavam, ou pior,
Elas se importavam e odiavam o que isso dizia sobre elas. Então elas riam, porque era mais fácil me manter na caixa da decepção do que admitir que eles poderiam estar errados sobre mim. E agora, eles iriam descobrir o que eu tinha naqueles papéis. E não apenas eles. Todos que já os ouviram falar sobre o pobre Daniel. Todos que acreditavam que eu era um fracasso, vagando de um projeto triste para outro. Eles iriam ver a verdade, mas não antes que as coisas piorassem, porque eu nem tinha visto as mensagens ainda, as que eles já estavam enviando, as mentiras que eles já estavam contando, a história que eles estavam elaborando antes que eu pudesse abrir minha boca. O que veio a seguir? Eu nem consegui voltar para a cidade antes que a história começasse a se espalhar. Primeiro, uma ligação de um amigo com quem eu não falava há meses. Ei, cara, sua irmã acabou de postar algo estranho. Disse que você teve um colapso na reunião de família. Tudo bem? Colapso. Essa foi a palavra que ela usou. Eu abri o Facebook e lá estava. Uma foto da mesa mais cedo naquela noite, camisas dispostas, taças de vinho cheias, um bolo no centro, com uma legenda que dizia: algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com ser parte de uma família. Nós ainda te amamos mesmo quando você se auto-sabota. Sem nomes, sem detalhes, mas estava claro a quem ela se referia. Os comentários estavam cheios de simpatia vaga e interpretações enigmáticas. Sinto muito, garoto. Você merece paz. Você fez o seu melhor. Algumas pessoas são apenas tóxicas, família é complicada, enviar abraços. Isso já teria sido ruim o suficiente. Então veio o chat em grupo, pings, capturas de tela, mensagens encaminhadas de primos. Minha tia perguntou se eu estava bem. Disse que minha mãe ligou para ela chorando, disse que eu tinha feito birra e destruído documentos legais em algum tipo de episódio maníaco. André me mandou mensagem diretamente. Você precisa seriamente de ajuda, cara. Você envergonhou todo mundo. Nós tentamos te incluir e você tornou isso estranho. Muito elegante me incluir, certo? Eu não respondi. Apenas encaminhei os documentos originais para meu advogado. Pedi para ele registrar o horário do e-mail e enviar cópia para minha assistente. Ela respondeu 5 minutos depois. Você gostaria que eu movesse o recurso da Forbes para este fim de semana? Eu posso adicionar as páginas digitalizadas de volta. Sim. Isso porque aqui está a coisa. Eu tinha opções. Eu tinha evidências. Eu tinha recibos. Eles tinham uma história, uma fraca. Mas quanto mais alto eles contavam, mais perigoso tornou-se. Se há uma coisa que minha família sabe fazer, é reescrever a história rapidamente. E desta vez, eu não iria deixá-los escapar. Impunes. Eu os deixei moldar minha narrativa por muito tempo. Agora era minha vez. Comecei compartilhando o link da Forbes discretamente. Sem tag, sem comentários, apenas o artigo. O fundador oprimido que secretamente financiou a vida de sua família por uma década e então cortou laços. Dentro havia fotos dos documentos digitalizados, assinados, datados, os mesmos que eu rasguei na reunião. O artigo mencionou a avaliação da empresa acima de 30 milhões e as doações anônimas rastreadas até mim. Mencionou os pagamentos da hipoteca, os fundos da faculdade que criei discretamente em uma conta Shell. Mencionou o subsídio de mentoria em tecnologia que lancei há 6 meses para pessoas que foram descartadas por suas próprias famílias e mencionou brevemente, mas claramente, por que fui embora, não com amargura, com clareza. Em poucas horas, minha caixa de entrada explodiu. Primeiro foram os parabéns, depois as desculpas, depois o pânico. Uma mensagem de voz de Sara. Por que você tornaria público? Você está nos humilhando. Uma mensagem de texto de André. Uau! Muito maduro. Espero que você se sinta bem. Por arruinar a família. Agora o nome da minha mãe. Precisamos conversar. Você entendeu mal a piada. Estávamos apenas nos divertindo. Entendeu mal uma piada? Foi quase engraçado o jeito que eles estavam dobrando a aposta. Mas ainda não acabou não, porque a história estava ganhando força e os holofotes que eu nunca quis estavam prestes a ficar muito mais brilhantes. Um canal do YouTube o pegou, depois um podcast, depois um pequeno documentário. Os comentários inundaram.
As pessoas escolheram lados, mas principalmente me escolheram, porque as pessoas reconhecem a humilhação quando a veem, especialmente quando ela sorri e se autodenomina família. André tentou me retrucar online, postou um discurso sobre eu ser instável, disse que eu estava distorcendo os fatos. Alguém respondeu com uma captura de tela do contrato que eu tinha escrito para ele, anotado com datas. Outra pessoa encontrou um tweet antigo onde Sara brincava sobre ser a criança de ouro. Não é tão engraçado agora. Um influenciador de tecnologia que eu nem conhecia compartilhou o artigo da Forbes com a legenda: que isso sirva de lembrete. Nem toda ovelha negra está perdida. Algumas simplesmente acabaram com lobos e suéteres. Eles pensavam que poderiam me difamar, me desacreditar, me fazer parecer o problema. Em vez disso, eles acabaram expostos. E ainda assim, eu não disse uma palavra publicamente, nem uma vez, porque eu não precisava. Eu tinha algo melhor do que... Isso é uma refutação. Eu tinha recibos e agora eu tinha o mundo assistindo. Você pensaria que depois do artigo, depois das mensagens, depois do desvendamento público de sua história favorita, eles recuariam. Mas eles não recuaram. Eles dobraram a aposta. André postou um longo tópico sobre como eu estava exagerando por simpatia. Ele disse que eu tinha um histórico de ser dramático. Disse que eu sempre fui o único que se sentia excluído, mesmo quando davam o seu melhor. Sara começou a controlar os danos com a família alargada. Ela disse-lhes que eu não estava bem, que o dinheiro tinha subido à minha cabeça, que eu tinha cortado relações não por causa de uma camisa, mas porque eu estava sempre à procura de uma razão para ir embora. E os meus pais ficaram calados publicamente, mas eu sei que eles estavam a ligar a Daniel, enquadrando-o como um mal-entendido, uma situação triste. Ele simplesmente levou as coisas para o lado errado. Eu vi-os tentar reconstruir a sua versão da história, mas desta vez não estava a colar porque as pessoas com quem eles estavam conversando, muitos deles já tinham me procurado discretamente. Uma prima que disse que sempre notou como eu era, tratado de forma diferente. Uma antiga vizinha que se lembrava de ouvir minha mãe me chamar de retardatário enquanto se gabava do estágio de André em uma empresa da qual eu agora era dono de participação acionária. A parte que mais me atingiu não foi a manipulação deles, foi a percepção de que passei tanto tempo esperando que eles mudassem, eu não percebi o quanto eu tinha. Eu não era mais a criança tentando ganhar um lugar na mesa deles. Eu tinha minha própria mesa agora. E o silêncio que se seguiu a essa percepção foi a primeira vez que senti paz em anos. Eles enviaram uma carta. Não era um pedido de desculpas, não realmente, apenas um texto cuidadosamente redigido. Ainda somos sua família, e nós te amamos e esperamos que você possa superar isso. Superar isso como se fosse uma fase, como eu fiquei ofendido e fui embora furioso e precisei voltar quando me acalmei. Não respondi. Uma semana depois, eles enviaram outra. Esta foi mais longa, mais emocional. Falaram sobre as coisas que fizeram por mim quando eu era mais jovem. Refeições, montaram um teto sobre minha cabeça. Como se isso compensasse tudo. Eles nunca mencionaram o dinheiro ou os anos de piadas, ou o quão rápido eles foram para me difamar quando eu finalmente disse não. Então, do nada, André postou uma foto antiga nossa de quando éramos crianças com a legenda: sinto falta do meu irmão, ainda o amo, sempre amarei. Fui marcado. Muitas pessoas queriam uma resposta, mas as únicas pessoas a quem eu devia alguma coisa eram aquelas que estavam lá quando eu não tinha nada, e nenhuma dessas pessoas estava usando camisetas combinando. Então eu fiquei quieto, e naquele silêncio as coisas continuaram mudando. Marido de Sara deixou ela. Ela estava se inclinando fortemente para a narrativa de que eram vítimas da cultura do cancelamento, e ele não estava aceitando. Ele levou as crianças e foi morar com a irmã. Eu descobri por outra pessoa, pois Sara não me contou. André perdeu uma palestra em algum pequeno evento para o qual ele se inscreveu. Aparentemente, alguém havia enviado ao organizador o artigo completo, junto com um comentário que ele fez em um podcast antigo, sobre como seu irmão nunca conseguia terminar nada que ele começava. Meus pais tentaram refinanciar sua casa, mas não conseguiram.
Um amigo meu que trabalha com finanças disse: o banco viu instabilidade. Não foi minha culpa, não diretamente, mas parei a transferência mensal. E comecei a viver minha vida, não por vingança, apenas finalmente, livremente. Viajei sem verificar meu telefone a cada poucas horas. Tomei decisões sem me perguntar se eles finalmente ficariam orgulhosos. Construí coisas porque queria, não porque estava tentando provar alguma coisa. E uma noite, um tempo depois, recebi uma mensagem de alguém que não reconheci, apenas uma linha. Obrigado por mostrar a pessoas como eu que não há problema em ir embora. Talvez isso tenha me afetado, não porque eu precisasse do elogio, mas porque me lembrou que ir embora não era egoísmo, era sobrevivência necessária, não despeito. Eu nunca fiquei bravo. Eles não me amavam do jeito que eu queria. Eu estava bravo porque eles fingiam que amavam, enquanto me derrubavam toda vez que eu me endireitava. Naquela noite eu abri uma caixa da qual eu tinha esquecido. Ela tinha cópias dos documentos originais, os que eu rasguei. Passei minha mão sobre o papel grosso, de cor creme, ainda afiado nas bordas, onde eu rasguei o primeiro conjunto. Não. Parecia perda, não mais, parecia um encerramento. Eu não sei onde eles estão agora. Agora eu não verifico. Às vezes as pessoas me enviam atualizações, mas eu as apago antes de terminar de ler. Eu não preciso saber. Não porque eu não me importo, mas porque a versão de mim que precisava da aprovação deles não mora mais aqui. Ele se foi, e não. Vai voltar a atualização 2 anos depois. Já faz um tempo. Fui convidado para um casamento recentemente. Não sou da família, um amigo, um dos poucos que viu o pior e ficou. Na recepção, alguém me apresentou a sua prima. Ela sorriu, apertou minha mão e disse: Espere, você é o cara da camiseta? Eu ri, na verdade ri. Sim, eu disse, eu sou. Ela me disse que cortou relações com os próprios pais ano passado. Disse que minha história deu a ela o empurrão que ela precisava. Eu não sabia o que dizer, eu ainda não sei, mas por muito tempo eu pensei que ir embora significava perder, desistir, se render. Acontece que foi a primeira vez que me defendi. Às vezes me pergunto se eles ainda falam sobre mim, se eles contam a história de forma diferente agora. Se eles sentem minha falta, ou apenas sentem falta de quem eles podiam controlar. Eu não entrei em contato e eles também não o fizeram há muito tempo. Talvez isso diga tudo. Você acha que fui longe demais ou não o suficiente? Deixe-me saber nos comentários se você quiser mais histórias como esta. E de 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve!